Giuliano bem perto de se tornar o primeiro reforço do Corinthians na temporada de 2021. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes. Quero contar também sobre o Flamengo, que vai jogar em Brasília na Libertadores da América e escapou de uma grande preocupação. Bora falar também sobre o Hernanes. Quanto o São Paulo deve ao Hernanes? Com a rescisão de contrato praticamente acertada, tem algum clube favorito para ficar com o meio atacante? Bora contar também sobre Ademir, que pode trocar o América pelo Atlético Mineiro nos próximos dias. Vou falar ainda sobre a chance de impeachment em relação ao presidente do Cruzeiro e sobre o campeonato italiano, que está de emissora nova. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Me chamo Jorge Nicola e o objetivo por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Também queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 8 horas da noite ao vivo. Você pergunta, eu respondo. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bom, bora começar o vídeo lembrando que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre outros. Nessa quinta-feira tem jogo da Libertadores da América, Internacional e Olímpia. E eu queria sugerir que você pegasse no comentário fixado o link da 1xBet e abrisse esse jogo para ver a quantidade de opções de apostas que você tem. Tudo para aumentar a sua possibilidade de ganhar. Você pode ganhar, por exemplo, com cartões amarelos, com escanteios, com quem vai vencer o jogo, empate, quem vai marcar mais gols, enfim. Tem uma infinidade de coisas. Tenho certeza que se você estudar direitinho vai mandar muito bem. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e você ainda pode, se for apostador iniciante, ter até $10 devolvidos para casa caso não consiga ir bem nas suas primeiras apostas. Beleza? Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o campeonato italiano que tem nova casa. Será transmitido a partir dessa temporada que está perto de começar no Grupo Disney. Grupo Disney formado pela ESPN e pela Fox, que tem nada menos do que 13 campeonatos diferentes para essa temporada. São 3 torneios continentais, Libertadores da América, Europa League e a Conference League, que é um torneio novo que foi criado. Já campeonatos nacionais, praticamente todos os grandes campeonatos europeus estarão ou na Fox ou na Disney, ou na Fox ou na ESPN. São eles o campeonato inglês, o espanhol, o italiano, o francês, o português, o holandês, além do argentino, da Major League Soccer nos Estados Unidos, do campeonato belga e do campeonato escocês. Bora mudar de assunto e falar a respeito da possibilidade de impeachment no Cruzeiro. O presidente Sérgio Rodrigues passou a correr riscos. Tudo porque nessa quarta-feira, um grupo de torcedores da Sociedade Democrática Cruzeirense pediu o impeachment do presidente Sérgio Rodrigues. Eles fizeram esse pedido, protocolaram o pedido de forma formal na Secretaria do Cruzeiro. As justificativas: gestão temerária, quebra de decoro, influência no Conselho Fiscal e tráfico de influência nas investigações contra ex-dirigentes. A pergunta que eu faço é: onde estava essa turma quando o Cruzeiro era comandado por Itair e outras pessoas? Enfim, bom, 104 pessoas assinaram esse documento. E o presidente Sérgio Rodrigues deu uma entrevista à Rádio 98 para tratar sobre o tema da seguinte maneira, abre aspas: é uma peça de comédia, além da má intenção de querer só tumultuar mais o ambiente, foi feito de uma forma nada inteligente. Demissão do Felipe Conceição é motivo de impeachment, sendo que não foi nem demitido, fecha aspas. Se referiu o presidente a um dos motivos que teriam sido alegados por esses torcedores pela demissão do Felipe Conceição, e o presidente ratificando que não foi dele a decisão da demissão, pelo contrário, que chegou-se a um comum acordo. Acho que os torcedores do Cruzeiro têm que se preocupar com coisas mais importantes. Sei que há muita contestação ao trabalho do Sérgio Rodrigues, é preciso lembrar a atual realidade do clube, afundado em dívidas, com poucas receitas, enormes compromissos assumidos, tem pendência na FIFA em tudo quanto é lugar. Acho que a gestão está longe de ser ótima, mas sofrer impeachment por conta desses termos todos. Queria muito que o pessoal da Sociedade Democrática Cruzeirense justificasse o que fazia quando o Cruzeiro tinha os seus antigos comandantes. Bom, bora falar sobre Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, que pensa, que cogita, que estuda a possibilidade de anunciar nos próximos dias a contratação de Ademir, 26 anos de idade, atacante do América. Recentemente foi pretendido pelo Palmeiras, não houve acordo por causa da questão financeira. O Palmeiras ofereceu 3 milhões de reais, o América considerou o valor baixo e abriu mão das negociações.
O tempo passou, o Ademir perdeu um pouquinho de espaço, está machucado, não joga desde o dia 20 de junho e seu contrato, como eu contei para vocês há algum tempo atrás, termina agora em dezembro. O Ademir, inclusive, já pode assinar um pré-contrato. Qual que é a ideia do Atlético? Tentar convencer o América a liberar o jogador a pouco menos de 6 meses do fim do contrato, com uma compensação financeira menor do que aquela pedida em outros tempos para o Palmeiras. É algo como, ou você pega esse dinheiro agora ou você perde o Ademir de graça em dezembro. O fato de o Ademir já não ser mais protagonista como em outros tempos pode ajudar na negociação e seria uma opção bem mais barata do que algumas discutidas ou especuladas recentemente no Atlético Mineiro, como por exemplo Roger Guedes e Alex Teixeira. O Ademir, de 26 anos de idade, custa com um salário bem mais baixo do que os outros dois que eu citei. Na atual temporada, o Ademir tem 18 jogos e 2 gols anotados. No Campeonato Brasileiro entrou em campo só 5 vezes, ou seja, poderia, em caso de troca de clube, continuar defendendo o Atlético na competição nacional. Além do Atlético Mineiro, times paulistas e um time do México têm interesse na contratação do atacante, informação que foi revelada pelo GE. Bora mudar de assunto e falar sobre a possibilidade de rescisão do contrato de Hernanes. É mais do que uma possibilidade, né? É algo que está sendo definido, faltam pequenos detalhes, o anúncio vai acontecer nas próximas horas. E eu queria dividir algumas informações que eu obtive com uma pessoa do São Paulo sobre esse acordo. Para começar, quero te falar que a dívida que o São Paulo tem com o Hernanes hoje gira na casa dos 6 milhões de reais. São 12 milhões com o Daniel Alves e cerca de 6 milhões de reais em salários atrasados com o Hernanes. Todos referentes ao ano passado, quando o Leco e companhia não pagaram metade daquilo que devia para todos os atletas. O Hernanes não vem sendo utilizado, ainda nem estreou no Campeonato Brasileiro, recentemente procurou os dirigentes do São Paulo para abrir conversas, para dizer que não estava muito satisfeito com a condição dele, com o fato de não jogar, ele sabia da vontade do São Paulo em negociá-lo, e desde então as partes começaram a negociar. O legal é que o Hernanes nem chamou um representante, ele mesmo fez questão de negociar com os dirigentes do clube. Num primeiro momento não houve acerto em relação aos valores, depois se acertou, e esse dirigente do São Paulo com quem eu conversei me disse o seguinte a respeito dele: o Hernanes está sendo muito São Paulino, está abrindo mão de um caminhão de dinheiro. E quando ele fala em caminhão de dinheiro, diz respeito aos 6 milhões de reais passados e também a uma grana que o Hernanes teria direito no contrato até dezembro. O Hernanes ganha pouco mais de 1 milhão de reais por mês. Se a gente está falando dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tem pelo menos mais 5 milhões de reais a receber. O São Paulo vai pagar parte do que devia e parte daquilo que o Hernanes ainda teria direito até dezembro. Mas, para que o acordo saia, o Hernanes está abrindo mão de bastante dinheiro. Só antes de mudar de assunto, contar que recentemente o Hernanes foi procurado pelo Bahia. Formação do Goal, ainda nem se discutia a possibilidade da rescisão, e naquele momento o Bahia entendeu que os valores estavam completamente fora da realidade. Como ele ganhava 1 milhão de reais por mês e estava registrado no São Paulo, o São Paulo precisaria ajudar em parte dos salários. Como o Hernanes vai rescindir seu contrato e vai se tornar jogador livre, ele pode aceitar qualquer proposta e dá para dizer que, como o Bahia tem interesse, pode existir algum tipo de negociação. O Sport também já havia demonstrado em outros tempos a intenção de contratar o jogador. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente, ou pelo menos nesse primeiro momento, sobre Gabigol, que registrou em seu story no Instagram a chegada do time ao Rio de Janeiro. Por que essa chegada foi importante? Porque recentemente uma sensitiva, a Lene Sensitiva, previu que o avião do Flamengo poderia cair se o Gabigol estivesse viajando com o time. Assim que o avião do Flamengo pousou no Rio de Janeiro, ele fez um story ao lado de todos os outros jogadores comemorando. E soltou a seguinte frase, abre aspas: Deus está conosco, obrigado Senhor, chegamos, RJ, fecha aspas. Até os dirigentes do Flamengo pelas redes sociais tiraram um sarro, eu não sei nem se a expressão é tiraram um sarro, mas falaram a respeito dessa previsão. O que mostrou que houve um incômodo. E você já se imaginou no lugar desses caras? Tem muito jogador de futebol que morre de medo de viajar de avião. O Bergkamp, por exemplo, nem viajava de avião. O Felipe, ex-goleiro do Flamengo e do Corinthians, detestava viajar de avião. Eu acho que o Gabigol nem tem esse medo, mas se tivesse, certamente ficaria ainda mais apavorado com toda essa história. Só para lembrar que a Lene Sensitiva, depois de toda a repercussão e antes da viagem do time, ela chegou a dizer que só haveria risco se o Flamengo viajasse à noite, o que não aconteceu. Enfim, todo mundo salvo, o Flamengo está no Rio de Janeiro, venceu na partida de estreia do Renato Gaúcho
1 a 0 em cima do Defensa e Justiça, jogo na Argentina, e tá tudo ok. Só antes de mudar de assunto, contar que o Flamengo definiu que vai jogar contra o Defensa e Justiça na partida de volta em Brasília, jogo no Mané Garrincha. Toda a receita da partida ficará com o Flamengo e o Flamengo vai ter à disposição a possibilidade de vender até 25% da capacidade do estádio em Brasília. É importante lembrar que somente pessoas vacinadas terão acesso aos ingressos. Foi essa forma encontrada para que a gente pudesse ter público no estádio. Vai ser o primeiro time de futebol depois da final da Libertadores da América entre Santos e Palmeiras, que vai ter à sua disposição a possibilidade de torcida. Recentemente no Brasil e Argentina, final da Copa América, tivemos a presença de menos de 2.000 pessoas no Maracanã para a decisão. Agora, com 25% da capacidade do Mané Garrincha, a gente deve ter um público bastante maior. Bom, quero fechar o vídeo com a grande notícia da quinta-feira. Era uma informação que eu havia recebido por telefone de um dirigente. Esse dirigente ligou para contar que o Juliano havia fechado com o Corinthians e que o anúncio poderia acontecer ainda nessa sexta-feira. Faltavam pequenos detalhes burocráticos e que o anúncio estava previsto ou aconteceria nas próximas horas, na sexta-feira. Fui checar com o pessoal do Corinthians, que me deu mais detalhes, e estava preparando para gravar esse vídeo quando surgiu a informação do Benjamin Bach, a mesma informação de que o Corinthians tem interesse no Juliano. E a história é real, confirmada por gente do Corinthians. Existem conversas, as conversas estão avançadas. O Juliano rescindiu no começo do mês de julho seu contrato com o Istambul Başakşehir da Turquia. E desde então esperava por propostas do Brasil e do exterior. Num primeiro momento ele até deu a entender que preferiria continuar na Europa. Acho que o nível de propostas que vieram da Europa não o interessaram. Então a partir daí ele começou a negociar com 3 clubes. A gente contou a informação de que o Internacional era o interessado, depois que o Grêmio era outro, faltava o terceiro. O terceiro era justamente o Corinthians. Foi um pedido do Silvinho atendido pelos dirigentes corintianos. As conversas estão bem avançadas. O Grêmio está praticamente descartado, já nem tem mais proposta na mesa. A primeira oferta feita pelo Internacional foi considerada baixa, R$500 mil por mês. O Juliano já recusou. O Corinthians ofereceu mais do que esses 500 mil, talvez perto do teto, na casa dos 700 mil reais. A conversa avançou, faltam pequenos detalhes burocráticos e a assinatura do contrato para que de fato possa ser sacramentada a chegada do jogador. 31 anos de idade, 14 partidas pela seleção brasileira, fora do país desde 2016, já passou nesse período pelo próprio Istambul Başakşehir, além do Zenit, do Fenerbahçe e do Al Nassr. Trata-se do primeiro reforço do Corinthians para a temporada. Timão que nos 7 primeiros meses do ano não havia contratado ninguém. E a chegada do Juliano, na teoria, não inviabiliza a possibilidade da contratação do Renato Augusto. Timão tem conversas avançadas com o Renato, falta a liberação do Beijing Goan. É importante lembrar que 3 nomes, ou 2 nomes, vinham sendo bastante especulados no Corinthians, do Renato Augusto e do Paulinho. O Juliano entrou nesse rol também e é o mais acessível de todos. O Paulinho tem várias propostas do exterior e a tendência é que vai jogar fora. O Renato Augusto depende da liberação do Beijing Goan, dessa rescisão do contrato. Já o Juliano é jogador livre, poderia escolher seu novo clube e, ao que tudo indica, esse será o Corinthians. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê às 8 horas da noite no programa do Nicola. Combinado? Até lá, tchau, tchau!